antemão já vou pedir desculpas, porque eu estou com muita alergia, mas eu não ia deixar de vir falar com vocês, né? Nem pensar, nem que eu viesse de maca. Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que os mentores abram os nossos ouvidos para que a gente escute aquilo que a gente precisa escutar. Como sempre, eu digo que não sou palestrante, então eu faço estudos, né? E eu resolvi fazer um estudo sobre um tema que tem muitas dúvidas frequentes e, assim, muitas mesmo, que é a mediunidade. Então, assim, com certeza a gente não vai conseguir esse tema, nem metade dele, no dia de hoje, né? Nessa tarde. Então, nós vamos iniciar o trabalho hoje e vamos prosseguir ainda de acordo com o que for necessário. Tá? Então, assim, nós iniciamos fazendo uma pergunta. Desde quando o Espiritismo existe no mundo? Quem arrisca? Desde quando existe o Espiritismo? Desde sempre? Vocês acham? Não, o Espiritismo não. O Espiritismo existe no mundo desde que Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Estamos com 156 anos de idade, tem a doutrina espírita, né? Então, a partir desse momento, a partir dessa época em que Kardec sistematizou o estudo, né? Fez todo aquele trabalho de pesquisa, com médiuns, com perguntas, e trouxe então o Livro dos Espíritos para nós. Aí sim, a partir desses 156 anos, a doutrina espírita existe. E agora uma outra pergunta: os espíritos e os fenômenos mediúnicos existem desde quando? Desde sempre ou só há 156 anos? Aí desde sempre, né? Então, assim, são pequenas, eu fiz até de propósito, porque vocês veem, as perguntas são tão próximas, né, que a gente até brinca, é pegadinha, né? Quando a gente faz concurso, a gente diz que é pegadinha de concurso. Que a gente realmente se confunde. Olha como a gente cai na pegadinha, né? De que a mediunidade, então sim, os fenômenos mediúnicos, os espíritos, sim, existem desde sempre, são criações de Deus e tá aí, desde sempre. Mas o espiritismo não, né? Então, o Espiritismo é uma doutrina, né, composta por um aspecto tríplice. São 3 os aspectos que dão base à nossa doutrina, que é a ciência, a filosofia e a religião. Então, doutrina espírita é religião? Não, mas é. Doutrina espírita é filosofia? Não, mas é. E é ciência? Não, mas é. É tudo junto, né? Então, se perguntar, não é só aquilo, é também, né, aquilo. Foi codificada, então, por Kardec, a gente sabe, e as suas bases lançadas, então, como a gente falou há pouco, né, lançada junto com os Livros dos Espíritos em 1857. Então, o que a doutrina espírita se propõe? Né? Trazer para nós a compreensão dessa realidade espiritual. Ok, somos espíritos. E aí? Como é que fica isso? Quem somos realmente? Da onde viemos? Para onde vamos? E por que a gente está aqui? Então, vamos dizer assim, esse é o tema de que trata a doutrina espírita. E aqui a gente quebra o primeiro paradigma, né? Um paradigma que não quer ser quebrado, mas a gente quebra, né? Espiritismo não é só mediunidade. Na verdade, espiritismo não é mediunidade. Eu disse para vocês que era ciência, filosofia e religião. Não entrou mediunidade, né? Então, mediunidade, ela é apenas um instrumento. Não é a doutrina espírita, né? E nós fazemos muita confusão com isso. Falou em qualquer fenômeno mediúnico, se falou em doutrina espírita. Não, né? Se falou em qualquer fenômeno mediúnico, qualquer fenômeno de comunicação, está se falando em espírito, mas não em doutrina espírita, né? Então,
Mas esses fenômenos que acontecem, né, ao que eles se devem e por que eles ocorrem. Então, vamos ver um pouquinho disso, né? Esses fenômenos, como eu falei, eles só ocorrem porque somos espíritos, né? E possuímos essa faculdade, esse dom inerente a qualquer espírito, né? A mediunidade é uma ferramenta de trabalho que a gente tem, uma ferramenta de progresso, pois estamos aqui para aprender e para progredir. A mediunidade é um dos caminhos que nos leva a progredir, né? Ah, mas eu não sou médium. Todos somos. Todos temos o dom da mediunidade. Uns mais, outros menos. Mas tanto somos que, se entrarmos numa casa espírita e começarmos a fazer cursos, né, preparatórios, vamos aprender a lidar e a trabalhar com a mediunidade, sim, né? É um dom de comunicação, de intercâmbio com os outros espíritos. Somos todos espíritos, todos temos esse dom de nos comunicar, sim, né? Então, todos somos, como eu gosto de dizer, e a gente escuta, lê muito isso, né? Escuta muito isso, mas é o jeito que eu mais gosto de dizer, né? Todos somos intermediários entre céu e terra. Né? Então, como os espíritos existem desde sempre, os fenômenos mediúnicos também existem desde sempre, né? E conclui-se então que a mediunidade é um fenômeno, apenas um fenômeno natural, né? Natural, está com a gente, está na nossa realidade com simplicidade, né? Não, sem mistério. E como é que isso acontecia lá na antiguidade, lá no começo dos tempos, né? As manifestações aconteciam lá na antiguidade? Será que sim ou não? Esse intercâmbio sempre existiu? Sempre, né? Porque são espontâneos, né? São naturais, acontecem em todos os lugares. Porém, qual é o melhor lugar para que os fenômenos aconteçam? Esses fenômenos de intercâmbio, essa mediunidade ocorra? É na nossa casa? É na rua? No nosso trabalho, a gente está trabalhando, vamos lá, a gente é médium bem ostensivo, vamos dar passividade lá no nosso trabalho? A gente sabe que não, né? Então, o melhor lugar para que a mediunidade aconteça são dentro dos templos religiosos. E na antiguidade era assim, né? E hoje ainda deve ser assim. A gente sabe que casos de mediunidade não bem trabalhados, eles acontecem fora dos templos, das casas espíritas e dos templos religiosos. Mas não é o que, vamos dizer assim, o recomendado, né? E antigamente não mudava nada, era assim lá na antiguidade e assim hoje. Mas lá na antiguidade, os médiuns, eles eram conhecidos de acordo com o local que eles viviam, com diversos nomes, né? Pitons e pitonisas, sibilas, oráculos, profetas, iniciados. Esse iniciados é o que a gente também mais escuta falar, né? Os iniciados, eles eram assim chamados porque eles se preparavam para o trabalho mediúnico, para o serviço da mediunidade em tempo integral, né? Não é como hoje que a gente vem no centro uma vez por semana, 1 hora para fazer o curso e a gente vem reclamando, né? Não era assim. Os iniciados, né, aqueles que eram escolhidos para essa tarefa, eles viviam dentro dos templos, né? Na Grécia existiam as vestais, eram moças, eram mulheres que viviam no templo até os 30 anos. Ali elas aprendiam todo o serviço que elas tinham que realizar e não conheciam praticamente o mundo lá fora, né? Nem pensar em namorar só depois dos 30, quando elas então saíam dos templos e as novas vestais já estavam preparadas para assumir os seus lugares, né? Então, a gente vê isso em toda a antiguidade, principalmente nos países orientais.
Na Índia a gente vê muito a relação de mestre com discípulo. O discípulo é levado para o mestre desde criança e os pais literalmente entregam, né, aquele filho que vai ser, que foi escolhido, e simplesmente entrega para o mestre. O mestre tem direito sobre a vida do seu discípulo, né? São bastante preparados e bastante exigidos. A gente hoje está vendo um pouquinho disso na novela da Globo, né? Vamos lá fazer uma propaganda da novela. Eu não costumo ver novela, essa eu até defendo, assim, não todos os dias. Mas inclusive por causa dessa curiosidade, né? De aparecer os templos. E realmente os pequenininhos estão lá, eles vivem no templo, eles estudam, eles comem, eles brincam dentro do templo, aprendendo. Até acho que foi ontem, anteontem, passou uma cena de meditação, todos pequenininhos aprendendo a meditar desde cedo. Então eles são realmente preparados para o serviço, né? Não só mediúnico, mas para todo um serviço religioso dentro dos seus templos, né? Antigamente, esses acontecimentos, esses fenômenos de intercâmbio, eles eram considerados sobrenaturais e assustadores. Mas hoje mudou? Não, né? Grande parte de nós, mesmo ainda espíritas, ainda a gente se assusta às vezes com algum fenômeno mediúnico, né? Imagina outras religiões, né? Eles chegam a proibir, né, que os seus adeptos passem na porta do centro espírita, porque qualquer comunicação não é uma coisa digna, né? É um pecado, né? Como é que a gente vai falar com o morto, né? Absurdo. Mas antigamente também era assim, só que se usava, e hoje também ainda se usa muito, né, esse intercâmbio. E naquela época mesmo que escondido, né, muitas vezes escondidos. E isso ainda é verdade. Por quê? Por que será que isso ainda é verdade? Isso ainda é verdade porque a maioria de nós ignora as leis que regem a mediunidade, né? Como eu falei, nós espíritas ainda nos apavoramos muitas vezes com alguns acontecimentos mediúnicos e nos assustamos, principalmente quando esses acontecimentos ocorrem, né, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nas questões de obsessão. Aí a gente, opa, está acontecendo aqui, aí a gente se apavora, né? Então, por conta desse sobrenatural e desse mistério todo, muitas vezes esses intercâmbios, na verdade os médiuns, né, os intercambiadores, eles eram considerados semideuses. Então, esse processo, né, de endeusar o médium é muito ruim. É ruim para quem faz isso e é ruim para o médium, né? Hoje em dia também continua a acontecer. Nada muda, né? Antigamente era assim, acontecia da mesma forma hoje também. Estou batendo bastante nessa tecla para a gente ver que a mediunidade ela existe a todo tempo, né? É uma questão histórica aí e não muda, né? As coisas continuam da mesma forma. O que será que está acontecendo? Então, será que a gente pode dizer que isso, né, reafirmar que isso é falta de conhecimento, é falta de estudo? Porque antes de Kardec não tinha como estudar, mas há 156 anos já tem como estudar, né? Então essa falta de conhecimento vai gerando muitas consequências, muitos problemas, né? Pessoas ficam tão apegadas aos médiuns que elas não tomam nenhuma decisão das suas vidas sozinhas. Quer dizer, elas transferem o seu livre-arbítrio para a mão do médium, né? E aí são consultas e consultas frequentes toda semana. Se bobear todo dia que tem chance, ela vem no centro para fazer uma consulta qualquer com o médium que ela puder fazer.
né? É um problemão isso, né, gente? Outra questão é que muitos médiuns acabam, né, em função de tanto endeusá-los, de tanto as pessoas assediarem e pedirem informação e isso e aquilo, eles acabam se prevalecendo disso, né, porque ainda são frágeis, aprendizes, e acabam se passando a fazer cobranças não só financeiras altas, mas também cobranças psicológicas, né? Começa a ocorrer um domínio e a gente acaba entrando num processo de subjugar, né, as outras criaturas em função da potente mediunidade que recebemos, o potente dom que ganhamos gratuitamente. Então, logo, é para que esse dom seja distribuído. Então, essa ignorância causa problemas para quem ilude e para quem é iludido, né? Isso vai gerando codependência. E depois a gente vê, novamente falando dos casos de obsessão, né? É uma codependência. Um depende do outro. Passa a ver tanta necessidade do médium de ter aquela pessoa com ele, pedindo ajuda dele, ele se sentindo importante com isso, e a outra se sentindo frágil, né? Então essa codependência é complicada e atravessa séculos nesse mesmo processo, né? Então, como os espíritos, os bons espíritos, né, que poderiam estar dando esses conselhos, não estão disponíveis para nós o tempo inteiro, né, eles não estão à nossa disposição, nós acabamos nos deparando com um outro problema, né, que é a mistificação. Aí também acontece, né? Você vai lá toda hora no médium e pede, e fala. Só que o médium, ele não dá a resposta dele, ele dá a resposta que ele escuta, né? Os bons espíritos têm mais o que fazer e vão abandonando aquele médium que eles estão vendo que está entrando por aquele caminho que não é o caminho ideal. E esse médium, sem ter mais o apoio dos espíritos, faz o quê? Começa a inventar, né? No fundo, a gente já se conhece, né? Vamos dizer, aqui na casa espírita, a gente já está aqui tem um tempo, já conhece a Kika. Então, se a Kika vem fazer uma pergunta, a gente já vai começar a responder, mesmo que, né, que a gente já se conhece. E assim vai se processando a questão dos médios. Mas, nossa, esse médium acerta tudo. Ele não acerta tudo, ele conhece a gente. Ele vai acertar. Não é o espírito que está falando mais nada para ele, né? Porque o bom espírito já saiu fora dessa brincadeira, né? Não está gostando dessa brincadeira, ele já foi para outra. Então, a mistificação começa a acontecer. São problemas gerados por uma mediunidade em desequilíbrio, né? Uma mediunidade, talvez a gente não deva nem usar essa questão em desequilíbrio, né? Ela fica em desequilíbrio por falta de conhecimento. É uma mediunidade que não tem um suporte do estudo, do conhecimento profundo. Então, né, vão acontecendo essas questões. Bom, como estamos trabalhando com um pouquinho dessa parte mais histórica, né, nós chegamos à questão da Bíblia. E aí, a mediunidade na Bíblia? Será que ela aparece? Né? Bíblia vem do grego e é o plural de biblion ou bíblios, que é igual a livro, portanto traduz-se como um conjunto de livros. Então a Bíblia é um conjunto de livros formado por 73 livros, né? 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Olha, os profetas foram grandes médiuns, né? Eles nos trouxeram todos aqueles ensinamentos, um repositório de profundas mensagens espirituais, que ainda hoje
estão atuais, ainda hoje, estão nos sendo úteis, nos servindo como trilha, né? Então, a Bíblia, pode-se dizer, em grande parte, trabalho mediúnico, né? Desses profetas, desses iniciados, né? Desses espíritos bons. Então, do Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos diversas situações que caracterizam os fenômenos considerados sobrenaturais, né? Porém explicados pela doutrina espírita. A Bíblia e o Espiritismo não se opõem, muito pelo contrário, se complementam. Tanto que a gente até tem uma obra básica de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, não há oposição, não há palavra contrária quando a gente fala da Bíblia e do Espiritismo, né? E a palavra médium, o que significa? Vem do latim também e significa estar no centro ou o que está no meio. Portanto, aquilo que a gente já falou, né? Médium é aquele que faz a comunicação entre céu e terra, ou seja, mundo material, mundo espiritual, entre vivos e mortos, né? Encarnados e desencarnados. Então, a mediunidade, ela não sofre influência exclusiva de nenhuma religião, nem da nossa doutrina espírita, nem de nenhuma outra. Ela não é exclusividade de nenhuma religião, nem de nenhuma raça, nem de nenhum lugar do planeta. Porque a gente, né, também acabou de dizer que no Oriente a gente tem muitos casos, muitos dados, mas não é exclusividade lá do Oriente. É porque como lá talvez um país, né, países mais antigos, a gente acaba tendo mais história. Mas não é exclusividade de nenhum lugar, nem de nenhuma pessoa, de nenhuma raça. A mediunidade não tem dono, os fenômenos mediúnicos não são exclusivos de nada nem de ninguém, né? São simplesmente fenômenos naturais de comunicação entre espíritos. É um dom que Deus nos oferece. Precisamos lembrar o que temos feito com mais esse dom que Deus coloca nas nossas mãos. Paulo de Tarso, em sua carta aos Coríntios, na primeira carta, ele diz assim: pode afirmar-se sem medo de errar que existem médiuns em todas as regiões e raças, uma vez que ela nasce do homem. E o que dizia o Mestre Jesus, então, sobre a mediunidade? Ele a ensinava e a praticava. Tá? No Evangelista Mateus, eu vou ler alguns trechos de uma palavra de Jesus, que eu achei muito legal. Né? Ele diz assim: eis que eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. E aí ele mais à frente completa: não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês. E ainda arremata, né? Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. Palavras de Jesus, tá? Então, como ele ensinava a mediunidade, né, aos seus discípulos. Muitas passagens. Tem uma passagem bem famosa que é quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. E lá em oração, o seu rosto se transfigura em luz resplandecente. E Jesus conversa com Moisés e Elias, que já tinham desencarnado, morrido há muito tempo atrás, né? Há mais de século. Então, a gente vê um fenômeno mediúnico muito grande, né? Não é um simples fenômeno de comunicação, mas Jesus conversa com dois desencarnados, né? Então é um fenômeno de materialização intenso, grande, né? Ainda voltando a Saulo ou Paulo de Tarso, na entrada de Damasco, Jesus apareceu para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento,
de grande luz. Saulo fica inclusive cego fisicamente por algum tempo, né? Ele encontra Jesus e passa a partir daí a seguir Jesus. Durante o seu apostolado, Paulo dá demonstração de que diretamente recebe orientação de Jesus. Então a sua mediunidade é muito grande. E é através dela ele escreve as cartas, né? Paulo foi assim, um dos que mais falou e entendeu o fenômeno mediúnico lá naquele tempo, né? E ele chamava a mediunidade de dons dos espíritos. Então, né, vem tudo confirmando. Numa das cartas ele diz: sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância. Então ele conta nas cartas sobre os fenômenos mediúnicos. Ele diz: eu não quero que meus irmãos fiquem na ignorância. Todos precisam saber, todos precisam conhecer, né? Todos precisam saber usar esse dom. E ele continua, eu separei aqui ainda algumas frases, né? E ele ainda diz assim, que eu achei bem interessante, vou ler também um pedacinho para você. Existem dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Olha a importância que Paulo dá à mediunidade, né? E ele continua: a um Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo dá a fé, a outro concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia. Palavras de Paulo nas cartas que escrevia aos Coríntios, né? Então, já falava de tudo isso para nós. E aqui nós estamos fazendo esse grande apanhado. Depois nós vamos entrar na questão bem técnica, tá? Vamos discorrer depois, tratar de cada um desses aspectos da mediunidade que hoje a gente está só pincelando, né? Mas, então, a gente chega ao grande marco da mediunidade, né? Ao divisor de águas. A mediunidade, lá que a gente veio contando como histórica, falando da antiguidade. O divisor de águas foi novamente Kardec, né? Quando Kardec, em janeiro de 1861, apresenta à Sociedade Parisiense o livro dos médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A partir de então, a mediunidade está colocada nas suas bases, nas suas leis, as suas diretrizes, tudo de forma organizada, como o grande professor, né, fazia. E aí a gente tem a oportunidade, não tem mais a desculpa, como nos tempos antigos, né, da gente cometer aqueles enganos, né? Kardec, ele sintetizou toda a mediunidade, então, para que a gente pudesse estudar. Hoje, né, nós fizemos então essa quase que brincadeira, né, de comparar lá o antigo com o agora, que a gente vê que é o mesmo movimento, a mesma situação, mas antigamente a gente não tinha Kardec. E a próxima vez então que a gente se encontrar, nós vamos começar a ver a mediunidade como Kardec coloca, né? Como a doutrina espírita acredita que ela deva ser. Quais são os comportamentos adequados e inadequados? De uma forma sistemática, de uma forma mais clara, para que a gente possa então realmente estudar e aprofundar a nossa mediunidade. Para que cada um de nós possa aprender, né? Possa entender e atender a nossa própria mediunidade ou a mediunidade daqueles que estão conosco. Paz e luz a todos vocês.